inicie agora fazendo a sua oração. Coloque sua vida diante do Senhor e clame ao Senhor por você. Clame ao Senhor pelos seus. Clame ao Senhor pelos médicos, pelos enfermeiros, enfermeiras, os profissionais de saúde. Esteja clamando ao Senhor pelos políticos, pelos líderes do nosso país. Clame ao Senhor pelo presidente da República. Coloque-o diante do Senhor. Clamemos uns pelos outros. Nesses momentos, nesses dias, o nosso dever cristão é que nós que somos chamados pelo nome de Deus, que somos povo dele, estejamos nos humilhando, buscando, orando com todo o nosso coração e força, nos humilhando diante dele, confessando os nossos pecados e pedindo que ele tenha misericórdia e sare a nossa terra, perdoando os nossos pecados. Essa é a nossa oração, Pai. Nos prostramos diante do Senhor nesses momentos, nesta noite, colocando diante do Senhor a nossa busca. Precisamos de Ti, precisamos mais da Tua presença, da ação do Teu Santo Espírito em nós. O Brasil, as nações precisam de cura, de libertação. Ó Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das famílias que perderam entes queridos, estão sofrendo luto, chorando. Que o Teu Espírito Santo seja Espírito Consolador nesses corações. Traz saúde, traz cura para os internados, entubados. Tenha misericórdia deles. Renova as forças, ó Deus, dos médicos, dos profissionais de saúde. Dá-lhes, ó Deus, suporte, amor, altruísmo, cuidado. Guarda-os nesse tempo. Tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos líderes, daqueles que governam este país, do nosso presidente. Tenha misericórdia, Senhor. Venha, ó Deus, com as Tuas poderosas mãos sobre eles. E, ó Deus, que haja intervenção do Senhor sobre todas as coisas, porque o Senhor é soberano e porque o Senhor é poderoso. Ouve, ó Deus, o nosso clamor, ouve, ó Deus, a nossa oração. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Rosa Leal. Te agradecemos pela vida da Giovane. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Poliana, todas aniversariando hoje. Pedimos a renovação dos Teus preciosos cuidados sobre essas vidas. Ó Deus, renova as forças delas, renova a esperança, guarda o coração, as emoções nesse tempo difícil. Guarda-as, ó Deus, que elas sejam abençoadas pelo Senhor, e assim toda a casa, toda a família também seja para o louvor da Tua glória. Perdoa os nossos pecados, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração.
fala aos nossos corações. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero te louvar, Senhor, te engrandecer por teu precioso amor, teus cuidados eternos. Quero abrir os meus lábios e te louvar, te engrandecer, te bendizer, te adorar, declarar que tu és santo, santo, santo. És tu, Senhor, digno de louvor. A ti, Jesus, cantamos hoje, só a ti. A ti, Jesus, cantamos hoje, só a ti. Levantamos nossas vozes e nossas mãos como oferta de amor. Recebe hoje nossa oferta de amor. A ti, Jesus, a ti, Jesus, cantamos hoje, só a ti, Jesus. A ti, Jesus, cantamos hoje, só a ti. Levantamos nossas vozes e nossas mãos como oferta de amor. Recebe hoje nossa oferta de amor. Eu canto a ti, Senhor, a ti ergo minha voz, pra te louvar levanto as minhas mãos a ti, Senhor. Cante a ti, Jesus, eu canto hoje só a ti. A ti, Jesus, eu canto hoje só a ti. A ti, Jesus, eu canto hoje só a ti. Eu levanto a minha voz e as minhas mãos como oferta de amor. Recebe hoje minha oferta de amor. Levantamos nossas
tuas mãos como oferta de amor. Recebe hoje nossa oferta de amor. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei, não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes tudo de mim, quando miras meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, que quando me miras nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito, muito mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim
e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Renova a tua unção, Senhor, sobre nós. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça tremer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Nós seremos na presença do Senhor, diante do Senhor, para o Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas sempre, sempre ao teu santo, santo, santo nome. Fala agora conosco através da tua palavra. Obrigado por esses momentos tão preciosos. Em Jesus te agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Romanos 15. De 1 a 13, Romanos 15, do versículo 1 ao versículo 13. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós já falamos aqui nesse versículo 11, preciosíssimo: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, um crer alegre, um crer sadio, um crer em paz. E assim sejamos ricos, sobejantes, exuberantes de esperança no poder do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco mais com os irmãos sobre essa afirmação que o apóstolo Paulo nos faz e a proposta dele para nós. Ele inicia esse penúltimo capítulo da Epístola aos Romanos com uma expressão: ora, nós que somos fortes. Ora, nós que somos fortes. Eu fico me perguntando se o apóstolo Paulo me incluiria você, nos incluiria nesse nós. Ora, nós que somos fortes. Será que ele está falando de nós? Quem são esses nós aí? Porque somente quem tem profundo conhecimento da graça, tem profunda experiência com a graça transformadora do Evangelho, pode fazer essa afirmação: eu sou forte. Nós que somos fortes. Como é que nós reconhecemos os fortes e os fracos? O apóstolo Paulo não está falando de força física aí. Ele está falando de uma força espiritual. Ele está falando de maturidade espiritual. Daqueles que são fortes na fé, na esperança, no crer. Desses que têm alegria no crer, que têm paz no crer, que são cheios dessa esperança.
mas ele fala também dos fracos. Só que quando ele fala desses fortes e dos fracos, ele os reúne. Esse grupo vive junto e precisam saber viver juntos. Esses grupos não podem ser grupos separados. Esses grupos, os fortes, devem aprender a conviver e a suportar, ser suporte, aquele que mantém de pé as debilidades dos fracos. É o que ele fala. Isso acontece quando esses fortes não agradam, não vivem para o agrado próprio, para o próprio interesse, mas buscam os fortes o interesse ou os interesses do próximo e uma vida em comunidade para a edificação de todos. Geralmente, nós julgamos essa questão dos fortes, dos fracos, quando nós nos deparamos com circunstâncias que não são ordenadas claramente na Bíblia, não são diretamente proibidas, condenadas e também permitidas. Não há ensinamentos claros sobre determinados assuntos. Então, essas questões, que são questões de preferências pessoais, de gostos pessoais, de tradições, de costumes, por exemplo, há aqueles que gostam da palma, que gostam da dança, e há aqueles que não gostam, que não aprovam. Então, os que gostam dizem que são os fortes. Os que não gostam dizem que eles é que são os fortes. E tudo isso acaba causando confusão, contenda, inimizade, senso moral ofendido, desarmonia na comunidade, na igreja, na comunhão. A igreja, o povo de Deus, é composto de pessoas com muitas diferenças, mas que nessas diferenças, nós não devemos estar separados. Pelo contrário, essas diferenças devem fazer uma unidade. No entanto, essas diferenças são as preferidas pelo inimigo para causar divisão, para colocar aborrecimentos, disputas e quebrar a unidade da nossa comunhão. No caso aqui, do contexto, o problema estava na obediência ou não das exigências cerimoniais da lei. Os maduros achavam, os fortes achavam que não havia mais necessidade da circuncisão, que eles podiam comer qualquer tipo de carne, que os ídolos eram apenas ídolos, objetos de barro, e que não faziam diferença alguma. Porém, os fracos ficavam profundamente tentados a violar a própria consciência, praticando aquilo que eles reprovavam, mas pelo qual também eles eram tentados. E aí, tudo isso causava confusão. Nos dias de hoje, nós temos várias questões, quem sabe questiúnculas,
que nos dividem, que causam contendas, aborrecimentos. Eu disse das questões litúrgicas que estão ligadas aos gostos, mas também nós temos as doutrinas, nós temos a forma do batismo. Os fortes dizem que o batismo tem que ser por imersão, tem que mergulhar. E os outros fortes dizem que não, que é um símbolo, que a aspersão é a maneira correta. E aí, isso causa divisão, porque os fracos que são batizados por aspersão, para estarem sendo aceitos numa comunidade que imerge, eles têm que ser batizados de novo, porque as escrituras, quando dizem um só batismo, uma só fé, está se referindo a um só batismo por imersão, por aspersão não. Então esses também são excluídos da ceia, da celebração da mesa do Senhor. Há um problema com a bebida. O forte crê que pode beber a cerveja, o vinho, uma bebida alcoólica, que o que ele não pode é se embriagar. Mas se ele tem controle, não há problema algum nisso. Mas o fraco se escandaliza, o fraco não entende isso, o fraco não aceita. E ao não aceitar, ele o faz achando que ele é forte, que ele que tem a sã doutrina, que ele que tem a verdade. Como é que a gente acaba com isso? O que a gente precisa compreender em relação a isso? Primeiro, acabemos com os julgamentos uns dos outros. É a primeira atitude que fortes e fracos, fracos e fortes devem tomar. Acabemos com os julgamentos. E que o forte e o maduro preocupe-se não consigo mesmo, mas amorosamente com o seu próximo. Nós perdemos muito tempo julgando o outro, quando na verdade nós queremos que o outro simplesmente assuma uma atitude que vai agradar a minha posição, o meu ensinamento, a minha visão. Uma maneira de não agradar a mim mesmo é não ficar querendo que o outro tenha um comportamento que eu aprovo e que por isso me agrade. A questão permanece então, quem é o forte nessa questão e quem é o fraco? O forte é o que crê que pode bater palmas, que pode dançar, que pode beber, quem é? O que bebe ou o que não bebe? O que bebe pode estar bebendo porque acha que tem maturidade para fazê-lo com controle e sem escândalos. O que não bebe, acha que não bebe porque é maduro o suficiente para poder rejeitar uma tentação da carne. Quem é que está com a razão nisso? Eu diria, sabe o quê? Nenhum dos dois. Por que nenhum dos dois? Porque a maturidade cristã é aquela que me leva a discernir o melhor para minha vida e não para a vida dos outros. Eu entendo que a luz que eu tenho pode não ser a mesma que o outro tem, mas que um dia essa luz que eu tenho pode chegar até ele. Tira primeiro a trave que está nos seus olhos e você verá que o que está no olho do seu irmão é apenas um cisco. Se você conseguiu tirar a sua trave, ele vai conseguir tirar o cisco dele. Portanto,
A atitude que o apóstolo nos recomenda nos versículos 2 e 3, preste atenção neles. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Procure perceber se você está agradando naquilo que edifica a comunidade. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo não agradou-se a si mesmo. Ele antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado. Cristo não agradou-se a si mesmo, porque o grande prazer dele não era se agradar, porque o grande prazer dele era agradar ao Pai. Essa era a preocupação, o desejo de Cristo, agradar ao Pai. A minha vontade não é fazer a minha vontade, sim fazer a vontade do Pai. Será que Cristo tinha alguma coisa que ele gostaria de fazer, mas não fez para não agradar ao Pai? Ou para não desagradar ao Pai? Um cristão maduro aprenderá a desagradar-se com agrado. Um cristão forte, maduro, se desagrada com satisfação, com agrado, sem aborrecimento, sem questiúnculas, sem esses probleminhas. Ele tem satisfação em fazer a vontade do Pai. Segundo, o nosso relacionamento com os diferentes deve produzir em nós não impaciência, não aborrecimento, mas paciência, consolo e esperança através das Escrituras. Observem do versículo 4 ao versículo 6, como isso está dito. No versículo 4, pois tudo outrora foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que está escrito nos ensina através de exemplos, testemunhos que nos dão esperança, que nos ensinam a viver. O nosso próprio Deus sempre lidou com as nossas diferenças, com as nossas idiosincrasias, com paciência. E Ele quer que tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz isso. Ora, o Deus da paciência. E com quem Ele teve paciência? Comigo, com você. Ele continua tendo paciência conosco, porque as misericórdias dele são renovadas todas as manhãs sobre as nossas vidas, razão pela qual não somos consumidos. Ele tem paciência e é o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Jesus Cristo. Nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Tenha paciência com seu irmão, tenha paciência com a diferença dele, tenha paciência com o gosto dele, com a interpretação dele. Tenha paciência, aguarde, ore por ele, não o julgue, mas seja paciente. E isso a gente aprende
com Jesus Cristo, que disse para a pecadora: vá, não peques mais. A tua fé te salvou. Portanto, não saia por aí condenando o seu irmão diferente. Seja paciente. Qual é o objetivo? Versículo 6. Para que, olha o objetivo aí, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende isso quando ele fala assim, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos formar um grande coral de diferentes, de pessoas diferentes, mas que concordemente e a uma só voz. Concordar é entrar em acordo, é não viver mais em desacordo, para que nós, em concordância, a uma só voz, juntemos todos, esses todos aí, o corpo de Cristo, os diferentes, estejamos com unanimidade, com comunhão, com verdade, glorificando a Deus o Pai. É assim que a igreja tem que viver, conviver. Esse é o objetivo. Em último lugar, o objetivo aí também é, além desse grande coral que louva e glorifica uma só voz a Jesus Cristo, que haja paz entre fortes, maduros e aqueles que são fracos. E juntos louvemos o mesmo Deus em paz. Observe o versículo 7 em diante. Portanto, ou seja, concluindo, por causa disso que eu já lhes disse, por causa do que vocês estão aprendendo, acolhei-vos uns aos outros, abrace o diferente, receba o diferente, acolhe o outro, como também Cristo nos acolheu para a glória do Pai. Receba e ame o seu irmão como Cristo amou você. E sabe como Cristo amou você? Sendo você ainda pecador. Versículos 8 e 9, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. O sacrifício de Cristo foi para que judeus e gentios pudessem louvar juntos o nome dele, e ele junto no meio dos louvores. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei os teus louvores. E aí os próximos versículos 10, 11, 12 vem falando da presença do louvor a Deus o Pai dos gentios. E os gentios somos nós, que fomos alcançados pela graça. Vivamos, portanto, a uma só voz, em paz, louvando o nosso Deus. E a conclusão está aí no versículo 13. E o Deus da esperança vos encha. É assim que Deus vai então nos encher de todo gozo e
paz no nosso crer. Não adianta a gente crer numa sã doutrina que divide, que afasta, que faz querer prevalecer a nossa própria visão, os defensores da sã doutrina. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que a gente deve abrir mão da verdade? Não é isso. É apenas que nisto conhecereis que sois meus discípulos, não quando estivermos defendendo doutrinas, mas quando tivermos amor uns pelos outros. É aí, é nesse momento que vão reconhecer que você é discípulo de Jesus. Que o seu crer seja um crer em paz. Que o seu crer seja um crer com alegria, cheio de gozo, para que você seja rico, não em conhecimento simplesmente estéril, mas rico de esperança no poder do Espírito Santo. Domingo eu vou estar falando sobre esse poder do Espírito Santo, se Deus permitir, pela graça dele, do fogo do Espírito Santo, para que o nosso crer, para que a nossa verdade, para que o nosso conhecimento seja cheio da alegria, da presença de Jesus Cristo, cheio do gozo, da paz, do acolhimento do nosso irmão diferente. Que você viva não para agradar a você mesmo, mas viva para agradar ao Pai. E quando você agrada ao Pai, não é que você viva desagradavelmente. Tem gente que pensa que fazer a vontade do Pai é se aborrecer, é deixar de experimentar gozo, alegria, porque a vontade do Pai é contra a sua própria vontade. Não, quando a gente desfruta da vontade do Pai, a gente descobre aquilo que é desagradável com naturalidade. Não é um aborrecimento, é um prazer fazer a vontade do Pai. Por isso que você receba essa semelhança de Jesus Cristo e viva para agradar uns aos outros, e assim, acolhendo o outro, todos nós estejamos glorificando ao Pai e vivendo, desfrutando de paz no nosso relacionamento e na nossa adoração em comunhão. Que o Senhor assim o abençoe e o guarde. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor assim faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor assim levante o seu rosto sobre nós e nos dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.